Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre as migrações internacionais e todo o histórico delas aqui no Brasil. Então, se você está a fim de assistir esse vídeo, se você quer entender tudo sobre esse assunto, se liga e vamos para a aula. No canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixa de ativar o sininho aqui embaixo para você sempre ser notificado das aulas e dos conteúdos que nós vamos estar lançando aqui para você no canal. Show de bola? Presta atenção então. Hoje nós vamos falar sobre migrações internacionais no Brasil. Mais especificamente, nós vamos falar um pouquinho do histórico de migração aqui no nosso país. E a gente pode começar entendendo o que é migração. Nós temos aula falando sobre migração aqui no canal, se você não viu ainda, vai lá e dá uma olhadinha. Mas quando nós falamos de migração, nós estamos falando de deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Show de bola? E quando nós falamos da formação da população brasileira, a gente pode dizer que nossa população ela é composta dos povos originários, que eram os povos que já aqui estavam, né, aqueles povos que estavam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, e esses povos europeus, portugueses, alemães, italianos, entre outros, povos asiáticos, povos africanos, que vieram de alguma forma para o nosso país, passaram a compor a nossa população, certo? São imigrantes, ok? Então eles passam a vir para cá, então eles passam a ser povos imigrantes. Então vamos entender o seguinte, os processos de migração para o Brasil já acontecem há muito tempo, certo? Desde o seu processo de ocupação, nós vamos ter um processo de imigração muito forte. Então nós temos os povos originários e os povos imigrantes. Esses povos imigrantes, né, são os povos de diferentes etnias e culturas que migraram para o Brasil em diferentes momentos da história, seja lá no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX ou atualmente, certo? Então nós vamos entender um pouquinho desse processo até mais ou menos a década de 80, 1980, quando nós vamos dar uma paradinha e ir para uma outra aula falando sobre a questão mais atual. Show de bola? Presta atenção aqui. Quando nós começamos a falar do período histórico, né, o início do processo de colonização e ocupação do território brasileiro, a gente vai falar de imigração. Os principais grupos que vieram para o Brasil nesse momento vão ser os portugueses. Obviamente, por quê? Em 1930, os portugueses começam a ocupar o território por conta do medo que eles tinham de outros grupos que também tinham interesse aqui no Brasil virem invadir esse território que já era português. Tudo bem? Então, eles vão promover isso e vão começar a atrair pessoas em atos simples, como, por exemplo, a divisão das capitanias hereditárias. A partir do momento que eu vou subdividindo o continente, né, o território brasileiro, eu também vou dando posse a determinados capitães donatários. Depois eu vou dividir também as sesmarias, que são porções de terra menores, que vão ser dadas a grupos ou a pessoas normalmente portugueses, que vão vir para o Brasil com o intuito de principalmente produzir cana-de-açúcar, certo? Então a divisão do território em capitanias hereditárias, em capitanias, e a criação das sesmarias aliados, né, à produção de cana-de-açúcar com crescente demanda na Europa, estimularam a imigração para o Brasil. Ou seja, a Europa precisando de cana-de-açúcar, querendo mais cana-de-açúcar, pessoas querendo produzir para ganhar dinheiro, então muitos vieram para cá com o objetivo de produzir e vender para a Europa. Isso acaba sendo interessante. Então eu vou ter aqui duas migrações muito fortes ao longo do século XVI e XVII. A primeira, os grupos de portugueses que vieram para cá com o objetivo de obter terra, produzir o açúcar, né, mandando para a Europa. E a segunda vão ser grupos africanos. Né? Esses grupos africanos são importantes porque vão ser a principal mão de obra da época por conta do sistema de plantations. Para quem não viu as aulas sobre agricultura, é bom dar uma olhadinha aí no canal para entender o que é o sistema de plantations, que utilizava da mão de obra escrava. E aqui nós temos um destaque que é importante, que é a migração
dos grupos africanos não é uma migração espontânea, eles vêm como escravos, e escravo ele não tem a vontade de vir. Então é uma mão de obra, né, que é escravizada, ela vai ser uma migração forçada, tudo bem? Então eles foram forçados, foram trazidos para cá, tudo bem? Molezinha. Já vindo para o século XVIII e XIX, vamos ter momentos diferentes. Por quê? Até aqui, basicamente, foi a cana-de-açúcar e a produção de açúcar que atraiu pessoas para cá. Então, a atividade econômica, ela sempre está muito ligada à condição de atração de população, tudo bem? Nesse caso aqui, o século XVIII ele vai marcar uma situação que vai ser muito atrativa para muita gente, que vai ser a descoberta do ouro. A descoberta do ouro vai ser um ponto atrativo para muita gente vir para o Brasil para buscar encontrar ouro, certo? Então isso gerou o quê? Um grande fluxo de imigrantes. E foi tão grande, para vocês terem noção, olha só, houve um boom populacional, um crescimento populacional muito forte, que em 1700 a população, né, era inferior a 500 mil habitantes no Brasil, certo? Em 1800 já passavam dos 3 milhões. Olha então o quanto cresceu em pouco tempo. Ah, mas Rafael, hoje tem muito mais. Tudo bem, hoje tem muito mais. Você já parou para pensar que sair de menos de 500 mil para 3 milhões, mais que quase multiplicou 6 vezes a população? É complicado. Você tinha 1 milhão e passou a ter 6 milhões, um exemplo. É muito crescimento, tudo bem? Será que existia estrutura no país para aguentar tudo isso de pessoa que está vindo? Toda essa quantidade de pessoas? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso aconteceu principalmente ali para o início, né, do século XVIII, principalmente. Certo? Início para o final do século XVIII. O que vai acontecer? Já no século seguinte, no século XIX, nós vamos ter uma diversificação das imigrações. Por quê? Até então, com a presença de portugueses no Brasil, era mais difícil você ter a atração de outros grupos, já que como a coroa portuguesa dominava aqui, eles davam preferência à vinda de portugueses. Com o fim, né, com a independência, né, você vai ter uma abertura maior para a entrada de imigrantes de outros grupos. E vai ser nesse contexto que nós vamos receber italianos, alemães, franceses, holandeses, espanhóis e japoneses que vão ser mais para o final do século XIX. Tudo bem? Rafael, mas e daí? O que isso vai ser interessante? Por que eles queriam fazer isso? Bem, as terras, principalmente no sul, eram terras pouco ocupadas. Então, o governo, nessa época, estimulava a vinda de imigrantes com o objetivo de ocupar essa região, certo? Eles vinham para ocupar as regiões ociosas, vamos dizer, as terras ociosas, terras paradas que se tinham na época. E também vai ter aquela questão do branqueamento da população, nós vamos falar disso mais na frente, mas eles vão vir para cá. Porém, essa população que vai vir para o Brasil com o objetivo de ocupar esse espaço, vem com esse intuito, vão ter pequenas propriedades, médias propriedades que o governo vai ceder a esses grupos para eles poderem ocupar lá na região sul, e isso é muito importante porque é uma característica que predomina até hoje na região sul, a presença de pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades com agricultura e subsistência familiar, que é uma característica muito própria, certo? Promovendo uma produção de subsistência. E em 1850, século XIX, vai ocorrer a Lei Eusébio de Queiroz. Para quem não se lembra, a Lei Eusébio de Queiroz é aquela lei que proíbe o tráfico negreiro, ou seja, eu não posso mais comercializar. Acabou a escravidão? Não. Mas eu não tenho mais como adquirir oficialmente, vamos dizer assim, legalmente, escravos. Estávamos caminhando para o fim da escravidão, certo? E com essa condição vai ocorrer uma queda na disponibilidade de mão de obra. E o café, que era a grande produção do Brasil na época, o principal produto exportador brasileiro, né, necessitava de mão de obra ali. E vai começar a ocorrer uma queda com o passar do tempo.
E aí o que vai acontecer? Esses imigrantes que estavam chegando, eles também vão começar a ocupar essas regiões, principalmente na produção de café. Então, gradualmente, certo? Progressivamente, vai ocorrendo a substituição da mão de obra escrava por uma mão de obra de imigrantes europeus, com destaque para os italianos, que tinham vários fatores que estavam trazendo eles para cá. Por exemplo, a Itália vivia a segunda fase da transição demográfica, ou seja, uma queda na taxa de mortalidade, muita gente, pouca oferta de emprego, então eles estavam vindo para cá por conta disso, por conta também de conflitos civis e outras situações na Itália. Então a Itália tem um destaque aqui muito forte. Show de bola? Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, deixa no comentário aí, que a gente vai estar respondendo assim que possível. Show de bola? Vamos lá. Já no século XX, iniciando o século XX, né, na realidade falando ali no final do século XIX para o século XX, porque essa condição aqui é no final do século XIX, certo? As políticas migratórias, né, no final do século XIX começam a fazer algumas limitações. Estava vindo muita gente para cá, a escravidão já havia acabado, então eles falam assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um processo de branqueamento. O que é isso, Rafael, esse processo de branqueamento? Eles queriam, né, trazer mais pessoas brancas para o Brasil, para que dentro do processo de miscigenação as pessoas não tivessem o predomínio de população negra, certo? E isso é um absurdo, né, na realidade. Era uma lei muito complicada. Nos dias de hoje seria um absurdo isso aí existir. E, obviamente, dentro dessa condição aqui, né, eles vão limitar tanto os africanos quanto os asiáticos. E aí, o que vai acontecer? Um processo de branqueamento. Isso vai ser efetivo? Cara, não muito, mas muitos imigrantes vão chegar nesse momento. Vai ter um estímulo maior para a entrada de europeus e vão entrar alguns povos, digamos, não necessariamente europeus, mas alguns do Oriente Médio, como o caso dos sírios, que vão vir para o Brasil, né? Os turcos também vão vir para o Brasil, alguns grupos diferentes vão estar vindo para o nosso país. Porém, essa limitação aqui, ela vai durar algum tempo. Infelizmente, essa condição de entrar europeus, de limitar a entrada de negros e asiáticos, vai ficar por um tempo. Os negros vão ficar ainda mais. Os asiáticos caem no início do século XX, essa condição para os asiáticos diminui, certo? E aí eles começam a entrar com mais facilidade. Os asiáticos hoje, se você pegar principalmente a colônia japonesa, né, o Brasil é o país que mais abriga japoneses fora do Japão, certo? A maior colônia japonesa fora do Japão é aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, certo? Então é uma região muito comum, né, de descendentes japoneses, ok? Essa limitação vai cair ali no início do século XX, e você vai ter uma entrada maior de japoneses. A Era Vargas vai limitar tudo. Rafael, como assim? Bem, com a Era Vargas e uma ideia nacionalista, ele vai começar a falar, olha, eu não quero que entre mais tanto imigrante, eu quero valorizar o brasileiro, quem está aqui, certo? Então, com o processo nacionalista de Vargas, você vai ter uma limitação total da entrada de imigrantes. E vai surgir a lei de cotas, em 1934, constitucional, que só poderia entrar no país 2% do número total de imigrantes já presentes aqui, certo? Então, era uma lei que foi desenvolvida nesse período. Além disso, a Segunda Guerra Mundial também vai ser um fator interessante. Por quê? Durante a Segunda Guerra, o Brasil ele vai se aliar a um determinado grupo na guerra. E os que estavam contrários a esse grupo, que no caso seria a Alemanha, os italianos, a Itália, a Alemanha e o Japão, que eram países que tinham pessoas vindo para cá, certo? Vão ficar restritos de vir para cá durante o período da Segunda Guerra. Quando acaba a guerra, ainda vão começar a ter maiores fluxos dessas pessoas para cá. Mas durante a Segunda Guerra ficou proibida a vinda dessas pessoas, dessas nações que eram opostas, né, para o Brasil. Tudo bem? E além disso,
né, com o desenvolvimento urbano, né, industrial, principalmente no período pós-guerra, os imigrantes eles já não vinham mais para trabalhar na lavoura, eles vinham para contribuir principalmente na indústria, né, e no setor urbano. Então eles acabam também promovendo esse desenvolvimento para a mão de obra brasileira. Eles traziam conhecimento que aqui ainda não se tinha, certo? Então também vai ser muito importante. Para a gente finalizar, certo? Esses centros urbanos vão começar a crescer muito e muitas estruturas, né, típicas desses grupos vão começar a vir, né? Então você vai ter bairros hoje em grandes cidades que estão muito ligadas a determinados grupos de imigrantes que vieram e seus descendentes de hoje, que vieram lá no Brasil, lá no início do século XX ou no final do século XIX, e começaram a formar suas comunidades aqui no Brasil. Então a gente tem muito essa característica nos dias de hoje. Tranquilinho, gente? Espero que vocês tenham entendido tudo. Nós vamos continuar essa aula. Vai ter uma continuação falando das migrações dos anos 80 para cá, que são as migrações mais atuais. Então fica ligado, ativa o sininho e até a próxima.